Lição 1. Já tens o passaporte. Ei, Ana, tens o passaporte? Sim, tenho o meu passaporte. Precisamos de outros bens essenciais de viagem. Devíamos ter algumas etiquetas de bagagem e bandas adesivas para as nossas malas. É uma boa ideia. Onde podemos comprá-los? Podemos encontrá-los na loja de viagens no centro da cidade. Ok, vamos lá amanhã e obtemos as etiquetas e as bandas. Parece um plano. Estaremos bem preparados para a nossa viagem. Absolutamente, é importante ter tudo pronto. Concordo. Vamos certificar-nos de que temos todos os artigos necessários. Definitivamente, não queremos esquecer nada importante. Acordado. Vou ver-vos amanhã, e podemos ir às compras juntos. Perfeito. Vemo-nos amanhã, John. Lição 2. O nosso exame está a chegar em breve. Ana, o nosso exame está a chegar em breve. Já terminou de estudar? Quase, John. Só preciso rever as minhas notas mais uma vez para ter certeza de ter coberto tudo. Essa é uma boa estratégia, Ana. A revisão de suas anotações ajudará a reforçar as informações da sua memória. Sim, é importante ter um conhecimento sólido do material antes do exame. Concordo, Ana. Passando pelas suas notas mais uma vez vai dar-lhe essa confiança extra. Absolutamente, John. Quero estar bem preparado e estar pronto para abordar qualquer questão que me surja. É uma abordagem inteligente, Ana. Tirar o tempo para revisão compensará durante o exame. Espero que sim, John. Tenho feito muito esforço para estudar e compreender os conceitos. Tenho a certeza que o seu trabalho árduo vai compensar, Ana. Basta manter-se focado e acreditar em si mesmo. Obrigado pelo encorajamento, John. Significa muito para mim. Vocês têm isto, Ana. Confie nas tuas capacidades e toda a preparação que fez. Vou, John. Não vou deixar que os nervos obtenham o melhor de mim. Vou ficar calmo e fazer o meu melhor. Esse é o espírito, Ana. Mantenha-se positivo e aproxime-se do exame com uma mente clara. Vou, John. Obrigado pelo vosso apoio. Vamos fazer tudo e este exame juntos. Absolutamente, Ana. Eis a sua revisão final e um exame com sucesso. Você tem isso. Lição 3. Aprendi sobre habilidades de comunicação eficazes. Ana, tenho aprendido competências de comunicação eficazes. É importante ouvir ativamente, fazer perguntas perspicazes e mostrar interesse genuíno pelos outros. Concordo inteiramente, John. A escuta ativa permite-nos realmente entender e interligar-nos com a pessoa com quem estamos a falar. Sim, Ana. Ao darmos toda a nossa atenção e estarmos presentes na conversa, podemos construir relações mais fortes. Fazer perguntas perspicazes ajuda-nos a aprofundar o tema e mostra que estamos genuinamente interessados no que a outra pessoa tem a dizer. Exatamente, Ana. Demonstra que valorizamos a sua perspectiva e queremos aprender mais. E mostrar interesse genuíno cria um ambiente positivo e envolvente nas conversas. Faz com que a outra pessoa se sinta valorizada e incentiva a abrir e a partilhar os seus pensamentos e experiências. Absolutamente, John.
Quando ouvimos ativamente, fazemos perguntas perspicazes e mostramos um interesse genuíno, promovemos conexões significativas com os outros. É uma habilidade que vale a pena praticar, Ana. Uma comunicação eficaz pode melhorar as nossas relações pessoais e profissionais. Não podia estar mais de acordo, John. Vamos continuar a desenvolver estas competências e a criar ligações significativas nas nossas interações. Parece um plano, Ana. Aqui está para escutar ativamente, fazer perguntas perspicazes e mostrar interesse genuíno pelos outros. Lição 4: Campanhas de marketing para o nosso próximo lançamento de produtos. Ana, temos estado a debater campanhas de marketing para o lançamento do nosso próximo produto. De acordo, podemos enviar newsletters com conteúdos valiosos. Sem dúvida, John. As newsletters são uma ótima maneira de envolver o nosso público e mantê-lo atualizado. Eles nos permitem compartilhar informações relevantes, promoções e atualizações de produtos diretamente na sua caixa de entrada. Isso mesmo, John. As newsletters proporcionam um toque pessoal e ajudam-nos a construir uma relação com os nossos clientes. Além disso, podemos incluir ofertas exclusivas e descontos para recompensar os nossos assinantes fiéis. Absolutamente, John. A oferta de ofertas especiais através de newsletters pode incentivar os clientes a fazerem uma compra. É uma maneira eficaz de impulsionar as vendas e gerar entusiasmo sobre o nosso novo produto. E também podemos usar newsletters para partilhar artigos informativos ou dicas relacionadas com o nosso nicho de produtos. É uma ideia fantástica, Ana. Fornecer conteúdo valioso manterá os nossos assinantes envolvidos e criará confiança na nossa marca. Acredito que, entregando consistentemente newsletters de qualidade, podemos estabelecer-nos como especialistas do setor. Precisamente, Ana. Trata-se de nos posicionarmos como uma fonte fiável de informação e criar credibilidade. Estou entusiasmado com esta estratégia de marketing, John. É uma vitória para os nossos clientes e para o nosso negócio. Eu sinto o mesmo, Ana. Vamos começar a criar boletins envolventes que cativarão o nosso público. Concordado, John. Aqui estão as campanhas de marketing bem-sucedidas e newsletters com impacto que impulsionam o crescimento do nosso negócio. Lição 5: Acabei de descobrir um belo parque nas proximidades. Ana, descobri um belo parque nas proximidades. É o lugar perfeito para uma saída de fim de semana. Parece maravilhoso, John. Adorava visitar. Qual é a melhor maneira de lá chegar? A condução é recomendada. Sim, Ana. Conduzir seria a forma mais conveniente de chegar ao parque. Está localizado um pouco fora da cidade. Eu vejo. O parque está longe de onde vivemos. Não é muito longe, Ana. Devíamos levar cerca de 30 minutos de carro até lá chegar. Isso é razoável. A condução dar-nos-ia mais flexibilidade em termos de calendarização e de transporte de todos os fornecimentos necessários. Exatamente, Ana. Podemos embalar um piquenique ou trazer outros bens essenciais ao ar livre sem nos preocuparmos em carregá-los por longas distâncias. Parece um plano, John. Vamos certificar-nos de verificar previamente o percurso e as opções de estacionamento. Boa ideia, Ana. É sempre sensato estar preparado e ter uma viagem suave sem surpresas de última hora. Concordado, John. Vou procurar as direções e os detalhes do estacionamento para que possamos ter uma experiência sem complicações. Ótimo.
Será bom desfrutar da viagem cênica e ter a liberdade de explorar o parque ao nosso próprio ritmo. Estou muito ansioso por isso, John. Um dia no parque parece a forma perfeita de relaxar e desfrutar da natureza. Não podia estar mais de acordo, Ana. Vamos marcar os nossos calendários e fazer acontecer. Aqui está um dia fantástico no parque. Lição 6. O nosso negócio tem vindo a crescer de forma constante. Ana, o nosso negócio tem vindo a crescer de forma constante, e penso que chegou a hora de considerar a expansão para novos mercados. Concordo, John. É uma grande oportunidade para chegarmos a mais clientes e aumentar as nossas vendas. Definitivamente, Ana. Agora, a questão é, quais as regiões que devemos visar para o nosso alargamento? Devemos analisar as tendências do mercado e a procura dos consumidores para identificar potenciais regiões com oportunidades de crescimento. Esta é uma abordagem inteligente, Ana. Temos de ter em conta fatores como a população, a estabilidade económica e a adequação cultural. Absolutamente, John. É importante entender as necessidades e preferências do mercado-alvo em cada região. Devíamos também pesquisar a concorrência e avaliar se existe uma lacuna no mercado que possamos preencher. Concordado, John. Identificar mercados inexplorados ou áreas onde nos possamos diferenciar dar-nos-ia uma vantagem competitiva. Deveríamos também avaliar os aspectos logísticos, como os canais de distribuição e as infraestruturas, para garantir um funcionamento harmonioso. Bom ponto, John. Temos de nos certificar de que dispomos dos recursos e das capacidades necessárias para entrar e servir esses mercados de forma eficaz. Uma vez reunidas todas as informações, podemos priorizar as regiões que oferecem mais potencial para o nosso negócio. Parece um plano sólido, John. Deveríamos adotar uma abordagem baseada em dados para tomar decisões informadas. Absolutamente, Ana. Vamos coletar os dados necessários e realizar uma análise completa antes de finalizar nossa estratégia de expansão. Estou entusiasmado com as possibilidades, John. A expansão para novos mercados abrirá novas oportunidades de crescimento e sucesso. Eu sinto o mesmo, Ana. Aqui está uma expansão bem-sucedida para novos mercados e alcançando novos patamares com o nosso negócio. Aula 7. Ouvi falar de um novo café que acabou de abrir na Baixa. Ana, ouvi falar de um novo café que acabou de abrir no centro da cidade. As pessoas dizem que é aconchegante e tem um ótimo café. Parece exatamente o que eu preciso. Podia usar uma experiência de café relaxante com uma boa chávena de café. É suposto ter um bom ambiente também, Ana. Perfeito para descontrabalanhar e desfrutar de algum tempo tranquilo. Parece maravilhoso, John. É fácil chegar pelos transportes públicos. Sim, Ana. O café está localizado perto de uma paragem de autocarro, pelo que deve ser conveniente chegar lá. É ótimo ouvir. Prefiro usar os transportes públicos sempre que possível, porque normalmente é mais cómodo e amigo do ambiente. Concordo, Ana. Os transportes públicos podem ser uma opção conveniente e rentável, especialmente em áreas urbanas movimentadas. Além disso, não temos de nos preocupar em encontrar estacionamento ou em lidar com o trânsito. Exatamente, Ana. Podemos simplesmente saltar no autocarro e desfrutar do passeio sem qualquer incômodo. Isso é um alívio. Significa que podemos relaxar e focar-nos em desfrutar do nosso tempo no café. Absolutamente, Ana. Não há necessidade de salientar a logística dos transportes. Podemos simplesmente desfrutar da experiência do café.
Estou muito ansioso por isso, John. Um café acolhedor, um ótimo café e uma viagem fácil, que mais poderíamos pedir? Parece o plano perfeito, Ana. Vamos marcar uma data para visitar o café e ter lá uma hora deliciosa. Estou todo no John. Vamos marcá-lo nos nossos calendários e fazer acontecer. Parece um plano, Ana. Aqui vai explorar o novo café e saborear o ambiente acolhedor e o delicioso café. Lição 8. Acabei de descobrir uma nova ferramenta de comunicação. Ana, acabei de descobrir uma nova ferramenta de comunicação que acho que seria perfeita para a nossa equipa. Isso é maravilhoso, John. Uma comunicação eficaz é crucial para a nossa produtividade. Fale-me mais sobre isso. É uma plataforma de colaboração que nos permite partilhar ficheiros, comunicar em tempo real e até agendar reuniões. Parece ótimo, John. Ter todas essas funcionalidades numa só plataforma ajudará definitivamente a melhorar a nossa comunicação e colaboração. Absolutamente, Ana. Poderemos simplificar o nosso fluxo de trabalho e manter todos na mesma página. Vejo como isso melhoraria a eficácia e reduziria as hipóteses de falhas de comunicação. Exatamente, Ana. Podemos ter canais dedicados para diferentes projetos e partilhar facilmente atualizações e ideias. Será muito mais fácil coordenar com os membros da equipa e mantermos organizados com toda a informação num só lugar. Esta é a ideia, Ana. Poderemos ter discussões produtivas e tomar decisões informadas mais rapidamente. Estou entusiasmado por experimentar, John. Parece uma ferramenta que pode realmente fazer a diferença no nosso trabalho. Eu sinto o mesmo, Ana. Vamos apresentá-lo à equipa e ver como melhora a nossa comunicação e colaboração. Concordado, John. Acredito que será um valioso complemento ao nosso toolkit. Aqui está para melhor trabalho em equipa e eficiência. Absolutamente, Ana. Aqui está a melhor comunicação e colaboração que nos capacita a atingir os nossos objetivos. Lição 9. Já viajou a algum local histórico fascinante? Ana, já viajou para sítios históricos fascinantes? Sim, John. Visitei algumas ruínas cativantes na Grécia durante a minha última viagem. A história lá é incrível. Parece incrível, Ana. A Grécia é conhecida pela sua rica história e civilizações antigas. Que ruínas viu? Tive a oportunidade de explorar a Acrópole de Atenas e a antiga cidade de Delfos. Ambos eram inspiradores. Uau, Ana! A Acrópole e Delfos são locais de renome com significativa importância histórica e cultural. Absolutamente, John. Estar no meio das ruínas antigas e imaginar a vida de pessoas de há séculos era uma experiência surreal. Eu só consigo imaginar, Ana. Deve ter sido fascinante testemunhar o resquício de civilizações tão antigas. Foi mesmo, John. Aprendi muito sobre a mitologia grega, a arquitetura e as conquistas dessas sociedades antigas. Viajar a locais históricos dá-nos uma compreensão mais profunda do nosso património humano partilhado. Não podia estar mais de acordo, John. É uma oportunidade de nos relacionarmos com o passado e apreciar as conquistas dos nossos antepassados. Já visitou outros locais históricos para além da Grécia, Ana? Sim, também tive a oportunidade de explorar o Coliseu em Roma e a antiga cidade de Petra, na Jordânia.
Foram igualmente impressionantes. É incrível, Ana. As suas viagens levar-te a alguns dos locais históricos mais notáveis do mundo. Sinto-me feliz por ter tido essas experiências, John. Eles expandiram os meus conhecimentos e deixaram-me admirado pela história humana. Posso entender porquê, Ana. Viajar para tais lugares não é apenas educativo, mas também uma fonte de inspiração. Absolutamente, John. Isso alimenta a minha curiosidade e desperta o desejo de explorar mais os tesouros históricos do mundo. Bem, espero que ambos tenhamos a oportunidade de visitar locais mais históricos e continuar a exploração das maravilhas do mundo. Partilho desse sentimento, John. Eis as viagens futuras e a descoberta de sítios históricos mais fascinantes. De facto, Ana. Eis para alargar os nossos horizontes e abraçar as maravilhas da história do nosso mundo. Lição 10. Teve a oportunidade de explorar algumas atrações famosas. Ana, quando visitou Londres, teve a oportunidade de explorar algumas atrações famosas. Sim, John. Tive um tempo maravilhoso a explorar os marcos e atrações icónicas da cidade. Isso é ótimo, Ana. Quais as atrações que mais se destacaram para si? Um lugar que eu recomendaria sem dúvida visitar é a Torre de Londres. Está mergulhado na história e tem muito para ver. Ouvi falar da Torre de Londres. É conhecida pelo seu significado histórico e as joias da coroa ali alojadas, não é? Absolutamente, John. Pode fazer uma visita guiada e aprender sobre o papel da torre ao longo da história, incluindo o seu uso como palácio real e prisão. Parece fascinante, Ana. Vou certificar-me de adicionar a Tower of London à minha lista de locais de visita obrigatória quando estiver em Londres. Não há dúvida de que vale a pena, John. Até podemos ver os famosos corvos que se acredita que protegem a torre. É uma visão única. Vou certificar-me de estar atento a esses corvos, Ana. Parece uma experiência cativante. Outra atração que não deve perder é o Museu Britânico. Abriga uma extensa coleção de arte e artefactos de todo o mundo. Parece intrigante, Ana. Estou sempre interessado em aprender sobre diferentes culturas e os seus artefactos históricos. Vocês vão adorar, John. O Museu Britânico oferece um vislumbre de civilizações desde a antiguidade até aos nossos dias. Definitivamente, vou ganhar tempo para visitar o British Museum e mergulhar na sua rica coleção. Obrigado pela recomendação, Ana. São bem-vindos, John. Tenho a certeza de que vai ter um tempo fantástico a explorar estas atrações em Londres. Há muito para ver e descobrir. Estou ansioso por isso, Ana. Londres tem tantos marcos e atrações icónicas que não posso esperar para experimentar em primeira mão. Estou entusiasmado por ti, John. Aproveite o seu tempo em Londres e aproveite ao máximo a sua visita a estas incríveis atrações. Obrigado, Ana. Vou certificar-me de absorver a história e a cultura enquanto exploro a Torre de Londres e o Museu Britânico. Lição 11. Tem explorado diferentes opções ultimamente. Ana, tem explorado diferentes opções ultimamente. Sim, John. Tenho analisado várias oportunidades e considerando diferentes caminhos. Isso parece interessante, Ana. Quais são algumas opções que você tem considerado? Uma opção é prosseguir a minha formação e fazer um mestrado na minha área de interesse.
É uma ótima escolha, Ana. A educação contínua pode abrir novas portas e expandir os seus conhecimentos e competências. Eu também acredito que sim, John. Outra opção que tenho vindo a considerar é começar o meu próprio negócio. É emocionante, Ana. Ser empreendedor pode proporcionar independência e a oportunidade de perseguir as suas paixões. Exatamente, John. É algo sobre o qual sempre tive curiosidade e agora parece ser a altura certa para explorar essa avenida. Já considerou algumas ideias de negócio específicas, Ana? Sim, tenho estado a debater algumas ideias relacionadas com vida sustentável e produtos ecológicos. Isso é fantástico, Ana. É importante considerar o impacto que temos no meio ambiente e encontrar formas de fazer a diferença positiva. Não podia estar mais de acordo, John. Aliar a minha paixão pela sustentabilidade com o empreendedorismo parece um caminho significativo a seguir. Estou impressionada, Ana. Tem algumas opções empolgantes a considerar, tanto em termos de educação como de começar o seu próprio negócio. Obrigado, John. É um tempo emocionante repleto de possibilidades e estou ansioso por ver onde estas opções me levam. Não tenho dúvida de que, qualquer que seja o caminho que escolhermos, vais sobressair e encontrar a realização, Ana. A melhor sorte com o seu processo de tomada de decisão. Agradeço o vosso apoio, John. Significa muito. Vou pesar cuidadosamente as minhas opções e seguir o meu coração para fazer a escolha certa. Essa é a melhor abordagem, Ana. Confie nos seus instintos e persiga o caminho que alinha aos seus valores e aspirações. Lição 12. Planeia ver algum filme em breve. Ana, planeia ver algum filme em breve? Sim, John. Estou no humor de uma noite de cinema. Só ainda não decidi o que ver. Que tal uma comédia? O riso é sempre uma boa escolha para aliviar o ambiente. Parece uma ótima ideia, John. Podia usar uma boa gargalhada. Alguma recomendação? Já viu A Ressaca? É uma comédia hilariante que nos faz rir. Não, não vi. Parece um filme divertido. Vou, sem dúvida, tentar. Outra comédia que me vem à cabeça é Damas de Noiva. É uma comédia com um grande ensemble elenco e muitos momentos engraçados. Já ouvi coisas boas sobre as Damas de Noiva. Está na minha lista de vigilância há algum tempo. Talvez seja a altura de finalmente o ver. Acho que vocês vão gostar, Ana. Tem um misto de humor e momentos sentidos que fazem dela uma comédia bem arredondada. Obrigado pelas recomendações, John. Vou certificar-me de verificar a ressaca e as empregadas de honra. Vocês são bem-vindos, Ana. Espero que tenham uma noite de cinema fantástica cheia de risos e prazer. Estou ansioso por isso, John. As noites de cinema são sempre uma ótima maneira de descontrair e divertir-se. Absolutamente, Ana. Aproveite a sua noite de cinema e que as comédias tragam muitas gargalhadas e alegria à sua noite. Lição 13. Levas sempre consigo uma cópia da sua receita. Ana, quando viaja, carrega sempre consigo uma cópia da sua receita. Sim, John. É aconselhável ter uma cópia da minha receita quando viajo, especialmente para quaisquer medicamentos necessários. É uma boa prática, Ana. Ajuda a assegurar que tem a documentação necessária no caso de necessitar de voltar a encher ou substituir a medicação.
Exatamente, John. É importante estar preparado e ter a informação disponível prontamente, especialmente quando se desloca a um local diferente. Ouvi também dizer que ter uma cópia da sua receita pode ser útil em caso de emergência médica durante a sua viagem. Sim, é verdade, John. No caso de precisar de procurar assistência médica enquanto estiver no estrangeiro, ter uma cópia da minha prescrição pode fornecer informações importantes aos profissionais de saúde. É sempre melhor estar seguro do que desculpar, Ana. Transportar uma cópia da sua receita pode poupar-lhe tempo e potenciais complicações. Não podia estar mais de acordo, John. É uma precaução simples que pode fazer uma grande diferença, especialmente quando se trata de gerir a minha saúde. Para além de levar uma cópia da sua receita, existem outros bens essenciais de viagem que certifique de ter consigo. Sem dúvida, John. Leve sempre consigo um pequeno kit de primeiros socorros, quaisquer documentos médicos necessários e uma lista de contactos de emergência. Estes são itens essenciais, Ana. Estar preparado e ter informações importantes prontamente disponíveis pode dar-lhe paz de espírito enquanto viaja. Absolutamente, John. Trata-se de ser proativo e de tomar medidas para garantir uma viagem segura e tranquila. Bem, parece que tem os preparativos de viagem bem na mão, Ana. Espero que, no futuro, tenham muitas viagens agradáveis e sem preocupações. Obrigado, John. Agradeço as suas amáveis palavras. Aqui está para viagens seguras e cuidar da nossa saúde onde quer que vamos. Aúda a isso, Ana. Que cada viagem seja repleta de experiências maravilhosas e boa saúde ao longo do caminho. Aula 14. Acredito que a porta de entrada para a nossa companhia aérea é assim. Ana, acredito que a porta de entrada para a nossa companhia aérea é assim. Siga-me. Ok, John. Vou seguir-te. Obrigado por liderar o caminho. Não há problema, Ana. Quero ter a certeza de que não nos perdemos e chegar ao nosso voo a tempo. Agradeço a vossa ajuda, John. Navegar nos aeroportos pode, por vezes, ser confuso. Pode ser, mas com um pouco de direção, vamos encontrar o nosso caminho. Mantenha-se atento aos sinais. Vai fazer, João. Vou ficar perto e ver quaisquer sinais que indiquem a nossa companhia aérea. Olha, Ana. Vejo o sinal para a nossa companhia aérea à frente. Estamos no bom caminho. Grande trabalho, John. Ainda bem que estamos a caminhar na direção certa. Vamos continuar a mexer, Ana. Não queremos perder tempo. Concordado, John. O tempo é essencial quando se trata de apanhar voos. Quase lá, Ana. Um pouco mais distante e vamos estar à porta. Estou aliviado, John. Obrigado por nos guiar pelo aeroporto. Vocês são bem-vindos, Ana. Ainda bem que pude ajudar. Chegamos ao nosso portão com tempo de sobra. Obrigado à sua orientação, John. Não poderia tê-lo feito sem vocês. Foi o meu prazer, Ana. Fazemos uma grande equipa. Agora vamos instalar-nos e preparar-nos para o nosso voo. Parece um plano, John. Adiante da nossa próxima aventura. Aula 15. Quantas vezes muda a sua rotina de treino? Ana, quantas vezes muda a sua rotina de treino? Gosto de mudar as coisas todos os meses para continuar a desafiar-me a mim mesmo, John. Esta é uma abordagem inteligente, Ana.
Ajuda a prevenir a formação de plaquetas e mantém o seu corpo engatado. Exatamente, John. Acho que experimentar novos exercícios e rotinas mantém-me motivado e entusiasmado com os meus treinos. Quais são algumas formas de mudar a sua rotina, Ana? Gosto de incorporar diferentes tipos de exercícios, como treino de força, cardio e yoga, na minha rotina semanal. A variedade é fundamental, Ana. Misturar diferentes formas de exercício ajuda a direcionar diferentes grupos musculares e mantém as coisas interessantes. Não podia estar mais de acordo, John. Também ajuda a prevenir o aborrecimento e mantém-me motivado para continuar a trabalhar. Alguma vez experimenta novas aulas de fitness ou atividades para trocar as coisas? Sim, adoro explorar novas aulas de fitness ou atividades, como aulas de dança ou de esportes ao ar livre, para acrescentar alguma emoção à minha rotina. Isso é fantástico, Ana. Experimentar novas aulas ou atividades não só desafia o seu corpo, como também adiciona uma sensação de aventura à sua viagem de fitness. Sem dúvida que sim, John. É como descobrir uma nova forma de se manter ativo e divertir-se ao mesmo tempo. Inspiro-me pela vossa abordagem, Ana. Acho que está na altura de apertar a minha própria rotina de treino e experimentar algo novo. É ótimo ouvir, John. Tenho a certeza que vai gostar da mudança e colher os benefícios de desafiar-se de maneiras diferentes. Obrigado pela motivação, Ana. Vou começar a pesquisar novos exercícios e atividades para adicionar um novo toque aos meus treinos. São bem-vindos, John. Ainda bem que vos possa inspirar. Aqui está para abraçar a mudança e manter as nossas viagens de fitness emocionantes. Aúda a isso, Ana. Vamos continuar a empurrar-nos e a explorar novas formas de nos mantermos ativos e saudáveis. Aula 16. Discutimos algumas grandes estratégias. Ana, discutimos algumas grandes estratégias. De acordo, vamos trabalhar juntos para implementá-los e atingir os nossos objetivos. Absolutamente, John. A colaboração e o trabalho em equipa ajudar-nos a tornar estas estratégias uma realidade. Uma estratégia de que falamos foi estabelecer objetivos específicos e mensuráveis. Podemos começar por definir o que queremos alcançar. É um bom ponto de partida, John. Objetivos claros dar-nos ao rumo e algo por que nos esforçar. Referimos também a importância de se criar um cronograma. Vamos definir prazos para cada marco para nos manter no bom caminho. Concordo, John. Ter um cronograma ajudar-nos a manter-nos focados e responsáveis pelo nosso progresso. Outra estratégia é dividir os nossos objetivos em tarefas menores e gerenciáveis. Vai tornar o processo menos avassalador. John, é uma abordagem inteligente. Dividindo os nossos objetivos em passos mais pequenos, podemos resolvê-los um de cada vez e aumentar o ímpeto. A comunicação também é fundamental. Vamos estabelecer check-ins regulares para discutir nosso progresso e fazer os ajustes necessários. Ponto excelente, João. A comunicação regular garantirá que estamos na mesma página e nos podemos apoiar mutuamente ao longo do caminho. Por fim, vamos celebrar as nossas conquistas. Reconhecer o nosso progresso, manter-nos motivados e incentivar-nos a prosseguir o sucesso. Não podia estar mais de acordo, John. Celebrar marcos, por mais pequeno que seja, vai impulsionar o nosso moral e manter-nos motivados. É ótimo saber que estamos alinhados nestas estratégias, Ana. Vamos pôr o nosso plano em ação e progredir em direção aos nossos
Juntos podemos realizar grandes coisas. Vamos apoiar e motivar-nos uns aos outros a cada passo do caminho. Estou entusiasmada por embarcar nesta viagem contigo, Ana. Aqui está a implementação destas estratégias e a obtenção do sucesso que pretendemos. Lição 17. Tenho tendência a escolher assentos em sessões mais silenciosas. Ana, ao reservar voos, prefere lugares na secção mais silenciosa se a paz e o sossego são importantes para si. Sim, John. Tenho tendência a escolher lugares em secções mais silenciosas, especialmente para voos mais longos. É uma boa ideia, Ana. Ter um ambiente tranquilo pode tornar a viagem mais confortável e relaxante. Absolutamente, John. É mais fácil descansar, ler ou trabalhar quando há menos ruído e distrações. Tem alguma dica para selecionar lugares na secção mais silenciosa? Uma dica é escolher assentos longe de zonas de grande tráfego como a cozinha ou os lavatórios. Tendem a ser mais barulhentos. Essa é uma dica útil, Ana. Vou ter isso em mente quando reservar o meu próximo voo. Outra opção é selecionar assentos em direção à frente da cabine. Normalmente, é mais silencioso em comparação com as costas. Eu vejo. Assim, estar mais perto da frente pode ajudar a minimizar o ruído dos motores e de outros passageiros. Exatamente, John. Pode fazer a diferença no nível geral de ruído e criar um ambiente mais tranquilo. Obrigado por partilhar estes insights, Ana. Na próxima vez, vou considerar estes fatores quando escolher o meu lugar. São bem-vindos, John. Ainda bem que pude ajudar. A paz e o sossego podem tornar a experiência de viagem mais agradável. Não podia estar mais de acordo, Ana. Ter um ambiente sereno pode contribuir para uma viagem mais agradável e relaxante. É verdade, John. Aqui está para encontrar esses assentos pacíficos e fazer viagens tranquilas para onde quer que vamos. Aúda a isso, Ana. Que os nossos futuros voos se encherem de tranquilidade e de uma sensação de calma. Aula 18. Acho que devemos chegar mais cedo ao aeroporto. Ana, penso que deveríamos chegar mais cedo ao aeroporto para termos tempo suficiente para as verificações de segurança. É um bom ponto, John. Que horas nos sugere que saímos? Penso que devíamos partir pelo menos 2 horas antes do nosso voo. Parece razoável. Não queremos sentir-nos apressados. Exatamente. É melhor ter algum tempo extra por precaução. Acordado. Vou certificar-me de embalar tudo à frente do tempo. É uma ideia inteligente. Estar preparado vai poupar-nos algum stress. Definitivamente. Vou pôr um alarme para acordar cedo no dia do nosso voo. Ótimo. Queremos iniciar a nossa viagem com uma nota descontraída. Absolutamente. Vou estar pronto a tempo, sem preocupações. Perfeito. Vamos garantir que temos uma viagem tranquila. Absolutamente, John. Aguardamos com expectativa a nossa viagem. Eu também, Ana. Vai ser uma grande aventura. Lição 19. Compraste tudo o que precisávamos da mercearia. Ana, comprou tudo o que precisávamos da mercearia. Sim, John. Comprei frutas, legumes, leite e outros bens essenciais. Isso é ótimo, Ana. É importante manter a nossa despensa abastecida com alimentos saudáveis e nutritivos.
Absolutamente, John. Ter frutas e legumes frescos é essencial para uma alimentação equilibrada. Recebe uma variedade de frutos. Sim, comprei uma mistura de maçãs, bananas e laranjas. São ótimas para petiscar e adicionar batidos. Excelentes escolhas, Ana. Essas frutas são embaladas com vitaminas e proporcionam um refrescante aumento de energia. Também peguei numa seleção de vegetais como brócolos, cenouras e espinafres. São perfeitos para refeições e saladas. Muito bem, Ana. A inclusão de uma variedade de vegetais garante que obtemos uma gama de nutrientes para a nossa saúde geral. E eu também fiz questão de agarrar numa nova caixa de leite. É uma base para o nosso café matinal e cereais. Bom pensamento, Ana. O leite é um ingrediente versátil e uma boa fonte de cálcio para ossos fortes. Juntamente com estes artigos, também comprei outros bens essenciais de cozinha, como pão e ovos. Grandes adições, Ana. O pão e os ovos são versáteis e podem ser utilizados em muitas receitas. Ainda bem que vocês estão felizes com as mercearias, John. Estamos todos programados para a semana. Obrigado por cuidar das compras, Ana. Agradeço o seu esforço em manter a nossa cozinha bem abastecida. São bem-vindos, John. Tenho o prazer de contribuir. Vamos desfrutar das refeições frescas e nutritivas que podemos fazer com estas mercearias. Absolutamente, Ana. Aqui está uma alimentação saudável e refeições deliciosas pela frente. Lição 20. Recebeu o postal que te enviei. Ana, recebeu o postal que lhe enviei. Sim, John. Recebi e adorei absolutamente. Obrigado pela surpresa pensada. Vocês são bem-vindos, Ana. Ainda bem que gostaram. É sempre bom receber uma pequena surpresa pelo correio. Sem dúvida, John. É muito mais pessoal e especial do que um texto ou e-mail. Acordado, Ana. É por isso que gosto de enviar postais. Traz de volta uma sensação de nostalgia e acrescenta um toque pessoal. Eu compreendo perfeitamente, John. É uma maneira maravilhosa de se conectar com os outros e dar-lhes a conhecer que estão a pensar neles. Por falar em quais, enviaste algum postal recentemente? Sim, fiz. Enviei postais para a minha família e amigos das minhas férias. Estou entusiasmado por surpreendê-los com uma pequena parte da minha viagem. Isso é fantástico, Ana. Tenho a certeza que apreciarão o gesto e o vislumbre das suas experiências de viagem. Espero que sim, John. É uma pequena forma de partilhar as minhas aventuras e fazê-las sentir-se incluídas. Acho que é uma ideia adorável, Ana. São aqueles pequenos gestos que podem alegrar o dia de alguém e fazer com que se sintam especiais. Absolutamente, John. É tudo sobre espalhar um pouco de alegria e fomentar ligações, mesmo à distância. Bem dito, Ana. Manter a tradição de envio de postais. É uma bela maneira de se manter conectado e trazer sorrisos à cara das pessoas. Obrigado, John. Definitivamente vou. Vamos continuar a encontrar formas de se elevar uns aos outros e fazer ligações significativas. Não podia estar mais de acordo, Ana. Eis mais surpresas, gestos ponderados e fortalecendo as nossas relações através de simples atos de bondade. Lição 21. Vamos fazer uma lista do que precisamos comprar para a receita.
Ana, vamos fazer uma lista do que precisamos de comprar para a receita. Ok, John. Vamos precisar de tomate, cebolas e alho. Ótimo. Vou adicioná-las à lista. Mais alguma coisa que devemos incluir? Também precisaremos de algumas ervas frescas como manjericão e salsa. Boa ideia, Ana. Ervas frescas vão acrescentar muito sabor ao prato. Também não devemos esquecer o ingrediente principal. Vamos precisar de frango ou de tofu. Certo, Ana. Frango ou tofu, dependendo das nossas preferências alimentares. E não podemos esquecer as especiarias. Vamos precisar de sal, pimenta e colorau. Boa chamada, Ana. As especiarias são essenciais para adicionar profundidade e complexidade aos sabores. Por fim, vamos precisar de algum azeite e caldo vegetal. Perfeito. Azeite para cozinhar e caldo vegetal para realçar o molho. Acho que isso cobre tudo o que precisamos, John. A nossa lista está completa. Excelente. Com esta lista, estaremos bem preparados para fazer uma deliciosa refeição. Absolutamente, John. Vamos à mercearia e juntemos todos os ingredientes. Estou ansioso por isso, Ana. Cozinhar em conjunto e saborear uma refeição caseira é sempre uma ótima experiência. Lição 22. Ouvi dizer que tem andado a viajar ultimamente. Olá, Ana. Ouvi dizer que tem andado a viajar ultimamente. Como foi a sua viagem? Olá, John. Sim, acabei de voltar da minha viagem. Foi incrível. É ótimo ouvir, Ana. Para onde foi? Fui à Itália. Visitei Roma, Florença e Veneza. Uau, estas são cidades incríveis. Qual era a sua parte favorita? É difícil escolher apenas uma, mas eu adorava explorar as antigas ruínas de Roma. Parece fascinante, Ana. Roma é conhecida pela sua rica história e maravilhas arquitetônicas. Sim, foi como recuar no tempo. O Coliseu e o Fórum Romano foram incríveis. Posso imaginar. Experimentou alguma comida italiana deliciosa enquanto lá estava? Oh, definitivamente. A massa e a pizza eram incríveis. E o gelato saiu deste mundo. Tenho tantos ciúmes, Ana. A cozinha italiana é conhecida pelos seus sabores e tradições culinárias. Viveu definitivamente à altura da reputação, John. Cada refeição era uma delícia. Fico feliz por ouvir isso, Ana. Viajar e experimentar diferentes culturas pode ser tão enriquecedor. Absolutamente, John. Amplia a sua perspectiva e cria memórias duradouras. Estou feliz por ti, Ana. Parece que tiveste uma viagem incrível. Obrigado, John. Foi verdadeiramente inesquecível. Mal posso esperar para planear a minha próxima aventura. Estou entusiasmada por ti, Ana. Viajar abre um mundo de possibilidades e novas experiências. Certamente que sim, John. Aqui está a mais aventuras, perto e longe. Aúda a isso, Ana. Que as suas viagens futuras se encherem de alegria, descoberta e memórias incríveis. Lição 23. Queria falar contigo sobre o nosso próximo projeto. Olá, Ana. Queria falar-vos do nosso próximo projeto. É jogador de equipa.
Sim, John, sou jogador de equipa. Acredito em trabalhar em conjunto e nos apoiarmos mutuamente. É ótimo ouvir, Ana. A colaboração é fundamental para alcançar o sucesso em equipa. Absolutamente, John. Quando todos contribuem com os seus pontos fortes, podemos conseguir mais. Concordo, Ana. O trabalho em equipa permite-nos desenvolver as nossas competências e ideias para melhores resultados. Por falar em competências, queria perguntar se consegue adaptar a novas tarefas facilmente. Sim, Ana, sou adaptável. Estou aberto a aprender coisas novas e a assumir diferentes responsabilidades. Isso é fantástico, John. Ser flexível e disposto a assumir novas tarefas é valioso num ambiente de trabalho dinâmico. Obrigado, Ana. Acredito que ser adaptável ajuda-nos a crescer pessoal e profissionalmente. Sem dúvida que sim, John. Abraçar novos desafios pode levar a novas oportunidades e desenvolvimento pessoal. Ainda bem que partilhamos valores semelhantes, Ana. Com o nosso trabalho de equipa e adaptabilidade, estou confiante de que podemos realizar grandes coisas. Absolutamente, John. Juntos podemos ultrapassar quaisquer obstáculos e atingir os nossos objetivos. Estou ansioso por trabalhar convosco, Ana, e criar um resultado bem-sucedido para o nosso projeto. Da mesma forma, John. Vamos levar à mesa o nosso trabalho de equipa e adaptabilidade e torná-lo numa experiência produtiva e gratificante. Lição 24. Ouvi dizer que está a planear um grande evento. Olá, Ana, ouvi dizer que está a planear um grande evento. Precisa de mais alguma ajuda? Olá, John, é tão tipo de vocês para oferecer. Podia usar alguma ajuda com as decorações. Ficaria feliz em ajudar, Ana. Que tipo de decorações procura? Vou escolher um tema rústico, por isso coisas como burlapa, frascos de pedreiro e luzes de fadas seriam perfeitas. Parece adorável, Ana. Posso ajudar a reunir esses itens e configurá-los no dia do evento. Obrigado, John. A sua ajuda fará grande diferença na criação do ambiente certo. É o meu prazer, Ana. Gosto de fazer parte do processo de planeamento e tornar eventos memoráveis. Agradeço o seu entusiasmo, John. É ótimo ter alguém que goste dos detalhes. Feliz por ser de assistência, Ana. Diga-me se há mais alguma coisa que eu possa fazer para contribuir. Vai fazer, João. A sua ajuda com as decorações é já uma grande ajuda. Obrigado. Vocês são bem-vindos, Ana. Estou entusiasmado por fazer parte do planeamento e fazer do evento um sucesso. Lição 25. Ouvi dizer que está preocupado em decepcionar o seu patrão. Olá, Ana, ouvi dizer que está preocupado em decepcionar o teu patrão. O que se passa? Olá, John. Sim, estou a sentir-me um pouco nervoso. Quero fazer um bom trabalho, mas receio que possa cometer erros. Eu percebo, Ana. É natural sentir assim, especialmente quando somos novos para um papel. Exatamente, John. Não quero deixar o meu chefe cair nem fazer grandes erros. Tenho a certeza que o seu chefe percebe, Ana. Leva tempo para se ajustar a uma nova posição e aprender as cordas. Espero que sim, John. Só quero provar e mostrar que sou capaz. Acredito em si, Ana. Lembre-se que o seu patrão o contratou porque eles viam potencial em ti. Obrigado pelo encorajamento, John.
Significa muito para mim. Vocês são bem-vindos, Ana. Basta dar um passo de cada vez e não seja muito duro consigo próprio. Vou tentar o meu melhor, John. Agradeço o vosso apoio e a sua compreensão. Não há problema, Ana. Todos passamos por uma curva de aprendizagem quando começamos algo novo. Vocês receberão o penduramento daqui a pouco tempo. Espero que sim, John. Vou fazer o meu melhor para aprender e crescer na minha função. Esse é o espírito, Ana. Mantenha-se positivo, continue a aprender e lembre-se que todos cometem erros ao longo do caminho. Vai fazer muito bem. Aula 26. O tempo tem sido imprevisível ultimamente. Olá, Ana. O tempo tem sido imprevisível ultimamente. Não se esqueça de verificar a previsão também pela manhã. Obrigado pelo lembrete, John. Vou certificar-me de verificar o tempo antes de sair. É sempre bom estar preparado, especialmente se tiver algum plano exterior. Absolutamente, John. Não quero ser apanhado à chuva sem guarda-chuva. É uma decisão sensata, Ana. Verificar a previsão ajudá-lo a vestir-se adequadamente também. Sem dúvida, John. Quero ter a certeza de que estou vestido para o tempo ficar confortável. É importante manter-se quente durante dias mais frios e proteger-se do sol nos dias quentes. Concordo inteiramente, John. O clima pode impactar muito as nossas atividades diárias. Ao verificar a previsão, você terá uma melhor ideia do que esperar e pode planejar de acordo. É verdade, John. É sempre melhor estar preparado do que apanhado desprevenido. Exatamente, Ana. É um passo simples que pode fazer uma grande diferença no seu dia. Agradeço o lembrete, John. Vou fazer com que seja hábito verificar a previsão todas as manhãs. É uma ótima ideia, Ana. Vai ajudar-te a começar o seu dia com o pé direito. Aula 27. Tenho algumas recomendações para locais de visita obrigatória. Olá, Ana. Ouvi dizer que está a planear uma viagem a Praga. Tenho algumas recomendações para locais de visita obrigatória. Olá, John, isso é ótimo. Estou entusiasmado por explorar Praga. Quais são as vossas recomendações? Definitivamente visite o Castelo de Praga. É uma obra-prima arquitetônica deslumbrante com vistas deslumbrantes. Parece incrível, John. Vou certificar-me de adicionar o Castelo de Praga ao meu itinerário. Também devem atravessar a icónica Ponte Charles. É um símbolo da cidade e oferece excelentes vistas para o rio Vltava. É um imperdível, John. Mal posso esperar para passear ao longo da Ponte Charles e apanhar a paisagem. E não se esqueça de visitar a Praça da Cidade Velha. É o coração de Praga, com os seus edifícios históricos e o famoso relógio astronómico. A Praça Old Town está definitivamente na minha lista, John. Estou entusiasmado por ver o relógio astronómico pessoalmente. Por último, recomendo explorar as encantadoras ruas da Mala Strana. É um bairro pitoresco com a sua arquitetura barroca e cafés acolhedores. A Mala Strana soa deliciosa, John. Vou certificar-me de passear pelas suas ruas e absorver a atmosfera. Ainda bem que gostou das recomendações, Ana. Praga é uma bela cidade com tanto para oferecer. Obrigado por partilhar, John. Mal posso esperar para experimentar todos estes lugares maravilhosos em primeira mão. Tenho a certeza que vão ter uma época fantástica em Praga, Ana. Aproveite a sua viagem e faça memórias duradouras.
Lição 28. Precisamos discutir como alcançar o nosso público-alvo de forma eficaz. Olá, Ana. Acho que precisamos de discutir como chegar ao nosso público-alvo de forma eficaz. Algum pensamento? Olá, John, tens razão. É crucial identificar os canais mais eficazes para a ligação com o nosso público-alvo. Absolutamente, Ana. Queremos garantir que a nossa mensagem chegue da forma mais impactante possível. Uma ideia poderia ser utilizar plataformas de redes sociais. Muitas pessoas estão ativas em plataformas como o Facebook e o Instagram. Esse é um bom ponto, Ana. As redes sociais podem ajudar-nos a interagir com o nosso público e criar interações significativas. Também devemos considerar o email marketing. O envio de e-mails direcionados pode ser uma abordagem direta e personalizada. Concordo, Ana. Os e-mails podem fornecer informações valiosas e ajudar-nos a construir uma relação mais forte com o nosso público. Outra opção poderá ser a realização de webinars ou eventos online. Isso nos permite conectar com um público mais amplo e fornecer insights valiosos. Os webinars são uma ótima ideia, Ana. Dão-nos a oportunidade de mostrar a nossa experiência e interagir com potenciais clientes. Além disso, não devemos ignorar os métodos tradicionais, como anúncios impressos ou publicidade direta, dependendo do nosso objetivo demográfico. É verdade, Ana. Os métodos tradicionais podem ainda ser eficazes para certos públicos que preferem canais offline. No geral, é importante ter uma mistura de canais digitais e tradicionais para garantir que atingimos o nosso público-alvo de forma eficaz. Não podia estar mais de acordo, Ana. Ao diversificar a nossa abordagem, podemos maximizar as nossas hipóteses de nos conectarmos com o nosso público e atingir os nossos objetivos. Lição 29. Reunimos muitos dados para o nosso projeto. Olá, Ana. Reunimos muitos dados para o nosso projeto. Qual é o nosso próximo passo? Olá, John. Agora que temos os dados, acho que está na altura de analisar e resumir as nossas descobertas. É uma ótima ideia, Ana. Temos de compilar toda a informação num relatório claro e conciso. Exatamente, John. Um relatório bem organizado ajudar-nos a comunicar as nossas conclusões de forma eficaz. Posso ajudar-vos com isso, Ana. Tenho experiência na compilação e apresentação de dados de forma estruturada. Seria fantástico, John. A sua experiência será definitivamente valiosa na criação de um relatório abrangente. Devemos começar por organizar os dados e identificar as principais tendências e padrões. Concordado, John. Ao identificar os principais resultados, podemos destacar as informações mais importantes do relatório. Deveríamos também incluir representações visuais dos dados, como gráficos e gráficos, para facilitar a compreensão dos outros. Os visuais irão certamente melhorar a legibilidade do relatório, John. É importante apresentar os dados de uma forma visualmente apelativa. Depois de termos todas as secções em vigor, poderemos rever e rever o relatório para garantir a sua clareza e exatidão. É um passo crucial, John. Queremos que o relatório seja isento de erros e que transmita as informações de forma eficaz. Após a revisão final, podemos compartilhar o relatório com a equipe ou com as partes interessadas para lhes fornecer uma visão geral abrangente. Ainda bem que estamos na mesma página, John. Vamos começar a compilar as descobertas e criar um relatório impactante. Absolutamente, Ana. Com o nosso esforço combinado, estou confiante que produziremos um relatório bem estruturado e informativo.
Lição 30. Acha que podemos gerir sem botas de caminhada? A Ana acha que podemos gerir sem caminhadas botas para a nossa viagem. Não tenho a certeza. Depende das atividades que planeamos. Acho que vamos fazer umas caminhadas ligeiras e a caminhar. Nesse caso, talvez consigamos gerir com ténis robustos. Isso é verdade. Devem fornecer apoio suficiente para caminhadas moderadas. Vou certificar-me de usar os meus ténis para a viagem. Soa bem. É sempre melhor estar preparado. Definitivamente. Não queremos nenhum desconforto enquanto exploramos. Acordado. O calçado confortável é importante para uma experiência agradável. Vou verificar o itinerário para ver se precisamos de algum equipamento específico. Ótima ideia. Vamos certificar-nos de que estamos bem equipados para as nossas aventuras. Absolutamente. Estou entusiasmado com a nossa viagem, John. Eu também, Ana. Vai ser uma viagem memorável.